experienciou isso. Por quê? Eu acho que algo que pode falar muito sobre isso é... Mesmo você não conhecendo algumas... Porque as pessoas que você falava todo dia estavam mais próximas, você conseguia interagir de boa. Sim. Mas mesmo você não conhecendo algumas pessoas muito bem, você sabia delas, você tinha uma noção do que acontecia na vida delas. E você perdeu elas por um ano e meio. Você ficou um ano e meio escolhendo com quem que você ia falar. Exatamente. Abrindo Você uma não tinha a socialização como ela realmente é. Então, quando você viu aquelas pessoas ali, você meio que sentia que existia um gap de um ano e meio de existência daquela pessoa. Bizarro E também. você não sabia como ela era. Então, você não sabia se você podia interagir com ela. Você não sabia como ela ia reagir. Você não sabia se ela estava sentindo o E eu mesmo acho- que você. E Então, foi você a tinha fase, medo. foi a fase de formação social que você perdeu, né? Então, o oitavo, nono ano é a fase É importante justamente que pra você caralho. desenvolve isso. Esses últimos 2 anos só É. que versão light, É, cara. então, a gente, quando você chega lá, e aí você vê as pessoas, e aí, tipo assim, beleza, eu não tô no Macau, como que eu falo com esses caras aqui, mano? A gente tem- Como que interage, velho? E aí, e eu fui uma pessoa que, mano, eu não saí de casa na pandemia, eu não saí. Eu saí, a primeira vez que eu saí foi ali nessa hora, voltando pra escola. E na hora que eu voltei, eu olhei, eu cheguei em casa e falei, mãe, eu não vou mais. Eu não quero mais isso. Daí minha mãe falou, não, tipo assim, você vai na psicóloga, e aí quando você estiver pronto, bem pra voltar, você vai lá e volta. E aí eu fui na psicóloga, conversei, pá. Eu até falei no Discord, eu acho que eu mandei uma mensagem, tipo, rapaziada, eu vou ficar meio afastado, não tô legal, não vou... Lembro, Porque a psicóloga falou pra, tipo assim, Quando vamos, você vamos disse conversar. que você tava cogitando falar alguma coisa, eu lembrei dessa época, dessas mensagens. É. A primeira coisa, quando você falou essa primeira coisa que eu lembrei foi essa mensagem. E aí a psicóloga falou, não, tipo, vamos começar aos poucos, né? Tipo, então, vamos fazer esse negócio de... Tenta não ficar tanto em ligação com seus amigos, tenta, tipo, pensar um pouco mais, tipo, você, porque, tipo, na pandemia, aconteceu justamente o que eu não queria que eu não gosto que aconteça, que é sair da rotina e todo dia ter aquele dia improdutivo que você é igual. E aí, quando eu tive esse retorno ao meu eu consciente, tipo, ali depois de um mês, setembro, que foi quando eu voltei, foi aí que, tipo, eu respirei, olhei e voltei a pensar. Ninguém se importa tanto quanto você acha que se importam. Assim, ninguém lembra, tipo, do Miguel hoje na aula de imersão falando alguma bosta na aula da Cláudia, que todo mundo, falando que você era gay. Ninguém lembra. E todo mundo riu, divertia as pessoas por um todo mundo se segundinho. divertiu, cara. Deu uma fomentada. O que eu acho que me ajudou muito na pandemia foi esse negócio da minha escola, porque a gente era todo mundo muito conectado. E o primeiro dia que eu cheguei, eu quis chegar junto com os meus amigos também. E eu lembro por quê? Porque eu não via muitos deles, eu não ia pra aglomeração, essas coisas, mas eu via alguns três, principalmente o meu quarteto de hoje em dia, a gente andava de bike, a gente conversava todo dia, a gente às vezes ia bater bola, nós quatro, assim. E eu lembro que eu me foquei neles. Mas a minha escola, ela exerceu muito essa função de vamos conversar e vamos entender o que tá acontecendo com cada um. Então foi muito importante isso. Sério, rapidão. Aê, a produção. Bom dia. Bom dia, produção. Acabou. Não acabou, não fala merda, não acabou. Bom não. Dormiu 20 minutinhos e recuperou toda essa energia, né, Fernando? Tudo bem com você, já? Você tá com uma carinha muito. Tá. Volta aí, Mago. Nossa, quem que é a amiga, galera? Eu quero. Eu tava querendo, eu tava querendo te acordar. Mas essa volta foi, tipo, absurda pra mim. Até pela minha aproximação com o Renato, tipo, mais aproximação ainda, que foi, tipo, eu não sei porquê, eu não sei explicar o que o Renato tem comigo, mas é uma conexão, sabe? Tipo assim, todo mundo acha que tem alguém assim, que é a pessoa, mano, você pode ficar, tipo, meses sem falar um lado da sua vida pra pessoa. E aí, se você voltar 3 meses depois e sentar pra conversar com ela, vocês vão ter, tipo, uma das melhores conversas da sua vida. Vocês vão se entender e não... É aquela bagulho de uma conexão mesmo. Eu gosto desse termo. Pode ser um pouco, sei lá, exagerado. Mas eu acho que todo mundo, no fim, tem aquela pessoa que é a sua dupla. E não só em um contexto. Porque se eu for pensar num geral, quem é a minha dupla na minha vida é a minha irmã. Porque a minha irmã também é a pessoa mais importante na minha vida. Mas se eu for pensar em alguns outros contextos, eu falaria que a minha dupla é o Cauê. Porque é uma conexão absurda. Hoje ele mora na Inglaterra, eu tenho certeza que se ele tivesse sentado aqui nessa mesa, a gente estaria rindo igual a gente sempre riu todos os anos. E eu acho que é muito legal que você consegue ver que com o decorrer da sua vida você tem uma pessoa que... Ela pode não ser a que você mais fala, a que você mais ri, mas é que você tem mais uma conexão
numa área mais metafísica da vida, eu diria. Cara, eu gosto desse conceito, mas, por exemplo, quando alguém me fala esse tipo de coisa, cara, dupla, eu não consigo. Na minha cabeça sou o Gibinho, mas eu tô na minha, né? Eu tô na minha. História e conexão, assim, eu me vejo muito, tipo, eu e o Vícios. A gente tem muita história, muita conexão. Então, por isso que eu falei, depende muito do contexto. Se conhece. Verdade. Mas, Então, eu acho que essa percepção... Agora, quando eu entro mais pra um outro lado, de tipo, situações da vida que a gente vivenciou mais juntos, foi mais eu e o Giba. E um quesito, tipo, eu acho que o Vinícius ele pega mais minha essência e o Giba pega mais do meu. Então, é o que eu falei, depende muito do Tipo, contexto. Depende mas- muito do contexto. Miguel, eu vou te falar qual a diferença que fez eu e o Pedro perceber e você não percebeu. É que os nossos amigos foram pra longe. Uhum. Quando o Renato foi pra Campinas, me bateu um desespero, porque tipo, foi justamente nesse momento que o Renato me mandou mensagem, eu acho que ele até falou pra mim antes, tipo, ele sempre falava que ele ia pra Campinas, né? E aí ele nunca ia, aí ele foi de verdade. Passou um ano falando, não, mês que vem eu tô em Campinas. Mês que veio do Campinas. E aí, só que aí ele falou, e daquela vez era diferente, eu senti que era diferente, tipo assim, mano, eu vou pra Campinas. E aí eu tava nessa fase, tipo assim, eu já tava presencial, eu já tava mais de boa, mas tipo assim, eu já tava em casa, eu ainda tinha aquele conflito interno de, mano, o que que eu sou, o que que tá acontecendo? Não tô entendendo direito o que que é essa vibe da vida, mano, porque é o que eu falei, você pulou a fase essencial da formação, da conexão social. E aí o Renato falou que ia pra Campinas, e cara, a princípio me bateu um desespero. Só cara, quando eu percebi que o Renato é justamente essa pessoa, tipo assim, mano, eu posso ficar meses e falar com o Renato, posso, mano, tanto faz. O Renato é o Renato, mano. Tipo, eu tenho essa conexão com ele. Na distância que ele tiver, eu tenho essa conexão com ele. Teve um negócio que aconteceu comigo com o Cauê, também porque foi no ano passado, eu já era uma pessoa muito mais madura do que... Claro, vai entrar no contexto daqui 2 anos, até eu vou falar, eu também achava, mas enfim. Eu era mais maduro do que eu era no nono, no Faz primeiro. muito parte. E a gente tem uma conexão tão grande que a Manuela tava do meu lado e o Cauê contou pra nós dois ao mesmo tempo. A Manuela entrou em prantos, ela não sabia, ela não conseguia falar. E nós humanos somos muito egoístas, então normalmente quando alguém que é importante pra gente fala que vai se afastar, fala que vai pra longe, a gente fica triste. Mas eu sempre apoiei o Cauê nisso, que ele queria seguir o sonho dele de jogar bola. Eu juro por Deus que na hora que ele falou isso, deu um hit de dopamina no meu corpo e eu fiquei muito feliz que ele falou que ele ia pra Inglaterra. E demorou pra bater o hit de que ele ia embora. E foi muito... Eu sempre percebi que ele era minha dupla, mas eu nunca... Eu tenho um quarteto de amigos, né? O Luquinhas, o Miguel e o Cauê. Eu não consigo falar até hoje que é o meu mais amigo dali, mas eu consigo falar que o Cauê é minha dupla. Só que eu percebi mais isso no dia que ele foi embora. No dia que ele foi embora, eu tava na casa dele. Eu fui a última pessoa que ele viu aqui de Atibaia, fora os pais. E nos últimos 10 minutos eu não conseguia falar. Tinha alguma coisa entalada aqui. E não era entalado de ruim, de tristeza. Era só um entalado, tipo, eu tava sentindo uma saudade antecipada. Ele já tava ali, eu já tava vendo. Cara, ele vai embora, minha dupla vai embora. O que eu vou fazer? Eu vou ficar com quem agora? Então eu acho que é realmente algo que talvez você perceba só mais pra frente quando você for se mudar. E eu também. Com adultos, sabe? Você vai olhar, mano, e falar, mano. E eu não acho que você precisa ter uma dupla também. Porque, por exemplo, hoje se você for olhar, falar, mano, ela pode ser uma dupla minha também. A minha irmã também é uma dupla minha. É só alguém que você. Minha dupla minha, pelo incrível que pareça. Hã? Minha irmã também é uma dupla. Exatamente. Minha, pelo incrível que pareça. É só, depende muito do contexto, depende muito da pessoa. E eu não acho que você precisa ser só uma dupla, mas você também. Você tem algumas pessoas que você tem mais conexão. Não é nem que elas são mais suas amigas, não é nem que elas são mais próximas, é que você. São as suas almas gêmeas, tá ligado? Eu nunca fiz, tipo, eu nunca faço essa diferenciação de, não, mano, eu pego meus amigos ali, não, gosto mais do Renato, depois do não. Vinícius. Não, mano, Eu fazia amo isso no- vocês. Eu amo vocês igualmente. Eu Não, juro é pra cada um que vocês. você vai Exatamente. hierarquizar Com os vocês. amigos, né? A minha vida mudou muito quando eu percebi isso lá. Obviamente, os que eu mais sou próximo é o Miguel e o Guilherme por motivos óbvios. Conheço eles há o dobro de tempo que eu conheço os outros. Mas em questão, tipo, o resto, Conexão, tipo, amizade. eu não sei como é próximo de ninguém a mais. Não, Não sei o que mais eu E é gosto. mas- É aquela questão de que, mano, você pode falar tudo pra qualquer um deles e você pode falar tudo. Tipo assim, qualquer coisa que acontecer na minha vida, eu me sinto seguro de falar pra vocês. E tranquilamente, quando aconteceu, a gente sempre se comunicou. E o negócio de que a comunicação é a chave. Pra um grupo de amigos saudável, a comunicação é a chave. Com certeza. E é justamente isso, encontrar a sua dupla.